Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo de busca e execução de instruções em detalhes. A primeira coisa que precisamos saber é o conceito de barramento. Os elementos do nosso computador são interligados na placa-mãe por meio de elementos de interconexão. Esses elementos de interconexão são os barramentos. Os barramentos eles possuem três vias ou três linhas, que são as linhas de endereço, de dados e de controle. Nesta figura, nós temos exemplos de componentes que estão interligados por meio desses barramentos. Notem que os barramentos vão ter as três linhas, de controle, de endereço e de dados. Nas linhas de endereço, a gente vai passar endereços da origem e endereços do destino, ou seja, de onde eu estou enviando e para onde estou enviando. Na linha de dados, nós temos os dados em si. E na linha de controle, nós controlaremos o acesso às demais linhas de endereço e de dados. Por exemplo, suponhamos que a CPU queira escrever o valor 10 no endereço 3 da memória. 10 é o dado que ela quer escrever, então ele vai pela linha de dados. 3 é o endereço da memória, então ele vai pela linha de endereço. Ele quer escrever, então ele manda para a memória um código que vai ser um código de escrita. A depender da arquitetura da máquina, eu terei um código diferente para cada instrução desta máquina. Então haverá um código para escrita, um código para leitura e um código para cada instrução que essa máquina tiver. São exemplos de instrução. Leitura, que em inglês a gente chama de load. Nos livros didáticos é muito comum aparecerem os termos em inglês. E load geralmente tem essa sintaxe aqui. Aqui eu estou dizendo que eu quero ir ao endereço R0 da minha memória, pegar o conteúdo que está lá e colocar isso no registrador R1. Store significa escrever na memória. Load, leitura, store, escrita. Aqui eu estou dizendo o seguinte: escreva o conteúdo do registrador R1 no endereço R0 da minha memória. Tenho instruções aritméticas, por exemplo, add, de adicionar. X vai ser o resultado da adição de Y com Z. Tenho comandos de comparação. Consigo comparar, por exemplo, se o valor de um registrador é igual ao de outro, menor, maior, menor ou igual ou maior ou igual. Existem várias outras instruções. A gente tem instruções de entrada de dados, instruções de saída de dados, enfim, várias outras. Alguns registradores da minha CPU precisam ser conhecidos por qualquer aluno que esteja estudando arquitetura de computadores. E são esses quatro aqui: PC, MAR, MBR e IR. O PC, ou Program Counter, contador de programa, ele vai armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada. O MAR, Memory Address Register, registrador de endereço de memória, vai armazenar também um endereço, só que vai ser um endereço qualquer, não necessariamente a próxima instrução a ser executada. O MBR, Memory Buffer Register, vai armazenar uma palavra de dados, ou uma palavra que foi lida da memória, ou uma palavra que vai ser escrita na memória. Essa palavra pode ser, por exemplo, um dado, um operando ou uma instrução. IR, Instruction Register, registrador de instruções. Ele contém a última instrução buscada. Recapitulando então, nós temos dois registradores que vão armazenar endereços, que são o PC e o MAR. O PC armazena o endereço da instrução a ser executada. A instrução em si vai estar no IR depois. O MAR serve para armazenar qualquer outro endereço, pode ser o mesmo endereço do PC ou pode ser algum outro. E o MBR vai armazenar uma palavra de dados. Se você não viu o vídeo sobre memória RAM, recomendo que você veja, mas na memória RAM nós temos um conjunto de células e cada célula tem o seu endereço. Portanto, PC ou MAR vão armazenar sempre esses endereços aqui. E o MBR e o IR vão armazenar os conteúdos dessas células aqui. Quando eu falo ciclo de busca e execução, eu estou subentendendo o processo de decodificação no meio do caminho. A minha CPU vai carregar uma instrução, vai buscar essa instrução, vai identificar essa instrução, ou seja, decodificá-la, e depois vai executá-la. Uma vez executado, ele tem que fazer de novo essa busca. Por isso, então, o ciclo, esse processo é cíclico. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui a memória principal e essa memória tem um programa já carregado dentro dela. A gente tem essas instruções, load 5,
add 6, store 7 e temos esses dados, 12 e 8. Semântica de cada coisa que está na memória. Load 5 vai significar que eu quero ler o que está no endereço 5 da memória. Ou seja, eu quero ler esse 12 aqui. Add 6 vai significar aqui para a gente que a gente quer adicionar o que está no endereço 6 de memória. Store 7 significa que a gente quer escrever um conteúdo no endereço 7 de memória. Ok? Então aqui nós temos um comando de leitura, um comando de adição e um comando de escrita. Vamos tentar entender o que esse programa vai fazer. Load 5 vai lá no endereço 5 da memória e lê o que está lá. Bom, endereço 5, a gente tem 12 lá. Beleza. Li esse 12. Leu 12, adiciona o que está no endereço 6. Eu vou lá no endereço 6 e o que está lá é 8. Ou seja, ele quer somar 8 com 12, para dar 20. Feito isso daí, ele quer que eu armazene no endereço 7. Ou seja, ele quer armazenar 20 aqui no endereço 7. O que o programa está fazendo é somando 8 com 12 e armazenando o resultado em 7. Certo? Agora vamos ver o que acontece internamente no nosso computador, no ciclo de busca, decodificação e execução. Nesse quadrado grande aqui eu tenho a minha CPU. Então aqui na CPU eu tenho a unidade lógica aritmética, tenho os meus principais registradores. Esse registrador aqui vai ser um acumulador, ele vai armazenar os resultados temporários das coisas que a gente vai fazer. E aqui a gente tem a unidade de controle. Em preto, a gente tem os barramentos internos da minha CPU. O que significa isso? Dentro da CPU, esses elementos também precisam ser interconectados. E eles são interconectados por meio desses barramentos internos da CPU. Os barramentos externos são os barramentos que conectam a CPU a outros componentes. Por exemplo, o que conecta a CPU à minha memória. Então, entre esse componente, que é a minha CPU, e a memória, eu vou ter um barramento. Esse barramento vai ter linhas de endereço, linhas de dados e linhas de controle. Eu deixei a colinha aqui para a gente saber exatamente o que é cada coisa. E de endereço, D de dados, C de controle, mas tem uma legenda aqui também. Muito bem, sabemos o que é cada componente dessa figura, vamos começar a brincadeira. Tudo vai começar com o meu PC. O PC ele tem o endereço da próxima instrução a ser executada. No caso, ele está com valor 1. Então, significa que eu tenho que executar a instrução que está no endereço 1 da minha memória. Ele quer buscar essa instrução aqui. Passo 1, portanto, o que ele vai fazer? A gente não tem um outro registrador que é responsável por armazenar endereços, que é o MAR? Então, nós vamos fazer uma cópia do meu PC no MAR. Então, MAR vai ficar com o valor 1. Esse dado é transportado por meio desse barramento interno para cá. Por que nós fazemos isso? Porque fazendo essa cópia, eu consigo mudar o valor do MAR a qualquer momento, sem que eu perca o endereço da instrução sendo executada. Certo, eu sei então que eu preciso ir até a minha memória, no endereço 1 e fazer uma leitura lá. O que a minha CPU vai fazer? Ela vai passar esse endereço que está no MAR para a minha linha de endereços. E na linha de controle, ela vai passar o código que indica leitura. Portanto, no passo 2, nós vamos passar este valor para a linha de endereços e na linha de controle nós vamos indicar para a memória que a gente quer fazer uma leitura nesse endereço. Certo, a memória então já sabe que ela tem que fornecer para a minha CPU o que está no endereço 1. O que está no endereço 1 é o load 5. Eu quero ler o conteúdo que está no endereço 5. Isso daqui é um dado que a minha memória vai ter que passar para a minha CPU. Se é um dado, por que linha que ela passa? Pela linha de dados. Então, esse load 5 vai vir para a minha linha de dados. Chegando na minha CPU, ele precisa armazenar isso daí em algum lugar. Onde ele armazena? No meu MBR. Lembra que o MBR vai ter uma palavra da memória? Ou uma palavra que eu estou lendo da memória, ou uma palavra que eu estou escrevendo na memória. Então, no passo 3, eu tenho isso daqui. O load 5 passa pela minha linha de dados e chega ao meu MBR. Load 5 é uma instrução e é a instrução que eu preciso executar. O registrador que armazena a instrução a ser executada é o IR, Instruction Register. Então, ele vai fazer uma cópia de MBR no meu Instruction Register.
esse valor passa para cá. Fazendo essa cópia, eu tenho a mesma vantagem que eu tinha lá no meu MAR. Eu posso mudar esse valor a qualquer momento sem que eu perca qual é a minha instrução. Certo, eu já busquei então na minha memória a minha instrução. Se eu já busquei, eu já encerrei o meu ciclo de busca. Encerrado o meu ciclo de busca, o que eu preciso fazer? Eu vou atualizar o meu PC, porque agora eu já busquei o que estava na posição 1. A partir de agora, eu preciso buscar o que está na posição 2. Então, eu vou incrementar o meu PC. Esse é o passo 5. Terminei o meu ciclo de busca, começa o meu ciclo de decodificação. A minha unidade de controle vai pegar o que está no meu IR. Então, o load 5 vai vir para cá, por meio desses barramentos internos aqui. Maravilha, a minha unidade de controle agora sabe que ela precisa decodificar essa instrução aqui. Como ela decodifica? Ela vai identificar essa instrução, que vai vir separada em 3 partes. A primeira parte é um opcode, a segunda parte é o modo de endereçamento e a terceira parte, o operando. Esse opcode aqui é o código que indica o que deve ser feito. Leitura, escrita, comparação e assim por diante. Aquelas instruções que a gente viu lá atrás. Para cada instrução, eu vou ter um código. Nesse caso, eu estou supondo que toda vez que a minha CPU receber alguma coisa, os 8 primeiros bits serão para o opcode, o próximo bit será para o modo de endereçamento e os demais bits vão ser para o operando. Isso vai depender da arquitetura do meu computador. Pode ser que o meu opcode tenha mais ou menos bits. Aqui é só um exemplo. O bit de modo de endereçamento vai indicar para mim se o meu operando é um endereço ou um dado. No caso do nosso exemplo, a gente está fazendo load 5, que é leia do endereço 5 da minha memória. Então, esse código aqui vai ser um código que vai significar leitura. E vamos supor que quando eu tiver 1 no modo de endereçamento, o meu operando vai ser o endereço. Então, aqui eu sei que eu tenho uma leitura no endereço, que é o endereço 5. 101 em binário, certo? É isso que está sendo escrito aqui. O significado de cada valor do modo de endereço também vai depender da arquitetura do meu computador. Novamente, aqui estou só ilustrando por meio do exemplo. Ótimo, então a minha CPU sabe que ela precisa ler o que está no meu endereço 5. Ela decodificou a instrução. Se ela sabe que ela precisa buscar o dado que está na posição 5, ela vai ter que ir novamente lá na memória para pegar esse dado nessa posição. 5 é um endereço. Endereço fica no MAR. Então, ele vai colocar o 5 no meu MAR. Colocado esse 5 no meu MAR, ele vai de novo na minha memória para ler o que está no endereço 5. Então, ele vai passar o 5 na linha de endereço e na linha de controle vai indicar que é leitura. A memória agora sabe que ela precisa fornecer o que está no endereço 5 para a minha CPU. O que está no endereço 5? É o valor 12. Isso é um dado, então ele vai passar isso daí na linha de dados. E esse conteúdo vai ser copiado no meu MBR. Notem que eu estou refazendo o processo que eu tinha feito anteriormente, né? A mesma lógica sendo executada. Será que eu preciso fazer uma cópia desse 12 no meu IR? Bom, 12 é um dado. O meu IR vai armazenar a instrução. Então, eu não faço a cópia nesse caso, porque a instrução sendo executada ainda é essa daqui, load 5. O que a CPU vai fazer é passar esse 12 para a minha unidade lógica aritmética, para que ela processe isso. A minha unidade lógica aritmética vai colocar isso nesse acumulador aqui. Então, esse 12 vem para cá. Feito isso, eu encerrei um ciclo de busca, decodificação e execução, porque eu já busquei a primeira instrução, decodifiquei e executei. O que eu preciso fazer agora? Decodificar e executar a próxima instrução. Onde está a próxima instrução? No endereço 2 do PC. O processo recomeça. Vamos lá, vem Coliba. Novamente, o que vamos fazer? Uma cópia do meu PC em MAR. Então, aqui eu tenho 2. Esse endereço vai ser passado pela linha de endereço e o comando vai ser de leitura. Então, eu tenho 2 e comando de leitura.
A minha memória vai pegar, então, o que está no 2, no endereço 2, e vai passar na linha de dados. Então, ele vai passar esse A de 6 na linha de dados e esse valor vai vir para o meu MBR. Esse meu A de 6 é uma instrução. Então, a minha instrução mudou, não é mais load 5. O que eu faço? Uma cópia disso no meu IR. Com isso, eu encerrei um novo ciclo de busca. Então, eu posso incrementar o meu PC, que passa a valer 3. Eu preciso decodificar a minha instrução. Então, a minha unidade de controle vai receber o que está no meu IR. Ela vai olhar essa minha instrução e vai ver o que ela significa. Então, ela vai identificar que isso daqui é um código de adição. Vai indicar que ela precisa ler de um endereço de memória e o endereço que ela vai ler vai ser o endereço 6110 em binário. Pronto, está decodificado então, ela sabe o que ela tem que fazer. Sabendo que ela precisa buscar no endereço 6, ela pega esse 6 e coloca no meu MAR, que é o meu registrador de endereços. Esse endereço é passado para a minha linha de endereços e a linha de controle fica com o valor de leitura novamente. Então, a minha memória sabe que ela precisa entregar o que está no endereço 6 para a minha CPU. O que está no endereço 6 é o 8. Então, ela vai passar esse 8 na minha linha de dados e esse 8 vai ser copiado no meu MBR. 8 é um dado, não é uma instrução. A instrução que eu estou executando ainda é essa daqui. Então, eu não faço essa cópia no meu IR. Esse valor vai para a minha unidade lógica aritmética. Já se sabe que eu preciso adicionar. Então, ele pega o que estava no meu acumulador e adiciona esse novo valor. E faz a conta, 12 mais 8, que é 20. Então, meu acumulador agora tem o valor 20. Maravilha! Já busquei, já decodifiquei e já executei. O que eu tenho que fazer agora? Buscar a próxima. Onde está a próxima? No endereço 3 do PC. Copio esse valor novamente no meu MAR. Esse valor vai ser passado na linha de endereços e na linha de controle terei leitura. A memória vai passar o que está no endereço 3 para a minha CPU. O que está no endereço 3 é store 7. Esse store 7 vai passar pela linha de dados e vai ser colocado no MBR. Store 7 é uma nova instrução. Então, eu vou ter que trocar essa instrução que estava aqui. Vou fazer uma cópia no meu IR. Vem para cá. Encerrei um novo ciclo de busca. Posso incrementar o meu PC. Contudo, se eu incrementar o PC, ele vai para 4 e nesse endereço de memória não tem nada. Poxa, o que acontece? Internamente na CPU existem outros registradores de controle. Quando um programa é armazenado na memória, há registradores que armazenam a última instrução a ser executada desse programa. Portanto, a CPU vai saber que o PC, nesse caso, não precisa mais ser incrementado. A lógica, então, é, enquanto eu tenho uma instrução para ser executada, eu faço todo esse ciclo e vou incrementando o PC a cada passo. Quando isso se encerra, não há mais sentido de incrementar o PC. O que acontece, então? A unidade de controle vai pegar o que está no IR. Tendo o valor de IR, ela precisa decodificar isso daqui. Por meio do código dela, ela vai identificar que ela precisa escrever em um endereço e esse endereço é o endereço 7. Ótimo, então a minha CPU já sabe que ela precisa escrever no endereço 7. Poxa, o que ela precisa escrever? É um dado. Onde está esse dado? No meu acumulador. Então a CPU vai mandar uma mensagem para a minha memória e dizer para ela, escreva no endereço 7 o valor 20. 7 é endereço, então ele vai para o meu MAR. 20 é um dado, ele vai virar uma palavra de memória agora, porque ele vai ser escrito lá na memória. Então ele vai vir para o meu MBR, que armazena uma palavra da memória. E é isso que está sendo ilustrado aqui. Feito isso, o comando de escrita vai ser mandado para a memória. No comando de escrita, nós vamos usar as 3 linhas de barramento. Então, nós vamos passar o 7 pela linha de endereço, o 20 pela linha de dados e na linha de controle teremos o código de escrita. Finalmente, então, a minha memória consegue armazenar o valor 20 na posição 7.
Se vocês tiverem prestado bastante atenção, vocês vão ter percebido que, para completarmos um ciclo de busca, decodificação e execução, a gente teve que ir à memória 2 vezes. Cada ida à minha memória consome um ciclo de clock na máquina de von Neumann. Por isso que na máquina de von Neumann a gente diz que a gente precisa de 2 ciclos de clock para completar o ciclo. Nesse exemplo, a gente está lidando com parte da arquitetura de von Neumann, porque as instruções e os dados estão na mesma memória. Então eu não posso estar falando da arquitetura de Harvard, por exemplo. Se você estiver boiando nesse conteúdo e não sabe o que eu estou dizendo, veja o vídeo sobre a arquitetura de von Neumann e a arquitetura de Harvard. Tem o link aqui na descrição embaixo. Essa então é a lógica do ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. Espero que não tenha ficado muito complexo. Eu tentei simplificar ao máximo com essas ilustrações. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aqui nos comentários. Espero contar com o like de vocês e com a inscrição de vocês no canal se vocês não tiverem feito isso ainda. Um abraço e até a próxima!